Eu tenho que continuar porque daqui a 2 dias, às 21h35, o Clube do Remo estará em campo no jogo contra o Novo Horizontino. Jogo que vale vaga no G4, confronto direto para o acesso à Série A. Só vitória interessa, então vamos trazer aqui a provável escalação do Clube do Remo, como também vamos abordar outros assuntos. Afinal de contas, muito tem se falado nas redes sociais dos torcedores por que o Antônio Oliveira não coloca os melhores jogadores no time principal. Vamos aqui abordar essa questão, que está atrelado também a uma questão muito interessante e muito séria que acontece no Clube do Remo. O Leão também está prestes a anunciar o seu novo zagueiro. Vamos aqui analisá-lo, essa contratação, e já deixo aqui minha opinião logo de cara. Para mim, é um baita de um reforço, porque é um baita de um zagueiro. Mas vamos falar durante o vídeo. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal, só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar com as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos para os temas de hoje, que vamos abordar vários temas desse universo azulino. Vamos começar, eu vou trazer aqui o campinho da provável escalação do Clube do Remo, mas vamos começar com a seguinte pergunta. Muita gente em grupos de Facebook ou Instagram, pessoas comentando, afinal, por que o Antônio Oliveira não começa com seguintes jogadores, com determinados jogadores, e sim com outros, que não estão tendo um grande rendimento? Para mim, e é claro, cada um vai ter sua opinião aqui, tá? Livre, não significa que eu esteja certo, mas na minha opinião, é mais por questão física. Vamos lá, um nome, vamos por nomes. Um nome que todo mundo pede no time titular, Regis. E quando vê o Regis que não está no time titular, eu vou trazer aqui a provável escalação. Não vai ter o Regis no time titular, tá? Já adiantando, não tem o Regis. E muita gente fala, por que como o Regis é banco? O Remo precisa do meia. O Remo joga melhor com meia. Sim, eu concordo. O Remo joga melhor com meia. Só que o Regis não consegue hoje jogar mais de 30 minutos. Não consegue jogar mais de 30 minutos. E não é dessa época não. O que é preocupante é que desde o Daniel Paulista, antes da lesão. O Daniel Paulista ele também não foi titulado com o Daniel Paulista porque ele não consegue jogar mais de 30 minutos. Sofreu a lesão, voltou e ainda não consegue. É uma situação preocupante porque tecnicamente faz uma diferença grande. Você viu, entrou no último jogo, fez assistência, antes já tinha feito gol, tinha dado outra assistência, participando bem do jogo, mas durante 30 minutos. Outro jogador, Cantígio. Cantígio foi contrata o jogador fica no banco, porque o Cantígio fez 2 jogos esse ano. Fisicamente não consegue hoje jogar um tempo. Não consegue. Marrone, porque o Marrone até foi titular no último jogo, mas antes não tinha sido. Porque o Marrone não foi titular nos outros jogos? Porque ele saiu no intervalo? No último porque ele se bateu, aí ele saiu antes do intervalo. No outro é porque ele sentiu também a parte física. Ó, já falamos de 3 jogadores que a torcida pede no time titular, principalmente o Regis e o Cantígio, mas que não conseguem jogar um tempo. Aí você pega o Jaderson, que tá voltando de lesão agora, recuperando, que o Jaderson para mim é um fenômeno fisicamente, ele vai voar, em breve ele já tá voando 100%, mas hoje ele não consegue jogar uma partida inteira, pelo menos consegue jogar mais de um tempo. Mas se você coloca, por exemplo, no time titular, tá? Vamos colocar todo mundo no time titular que a torcida tá pedindo, né, para a torcida. Cantígio, o Regis, o Jaderson e o Marrone, só para ficar nesses 4 jogadores que não conseguem jogar o jogo todo. 4. Sendo que 3 deles não conseguem jogar um tempo sequer. Não tem como ser titular hoje. Não tem como. Você vai colocar 4 jogadores que você vai saber que você vai queimar 4 substituições. Sendo que 3 delas ainda no primeiro tempo. Então quer dizer que chegar aos 40 minutos, o Antônio Oliveira vai ter que substituir 3 jogadores? Então assim, é uma situação complicada. É uma situação que eu acho que o torcedor tem que entender. Tem que entender por quê. E até perguntar, né? É interessante também fazer essa pergunta para o departamento médico do Clube do Remo, lá para o NASP. Fazer essa pergunta também para os preparadores físicos. Muito da questão do Regis, que está aí há bastante tempo. Por que ele não consegue jogar mais de 30 minutos? A gente sabe que não é opção do treinador. Não era do Daniel Paulista e não está sendo do Antônio Oliveira. E o Cantígio também em situação física ruim. Marrone veio de uma lesão gravíssima, ficou quase um ano sem jogar e nos últimos 4 anos jogou muito pouco. Muito pouco. Eu fiz análise quando ele foi contratado, se não me engano, não fez nem 20 partidas nos últimos 4 anos.
Então jogou muito pouco em termos de quantidade e vem de uma lesão séria. Ou seja, são jogadores que, esses três, que fisicamente não seguram hoje, né? Hoje, não seguram um tempo. Então não tem como ser titular, gente. Não tem como ser titular, tá? Essa é a minha opinião. É lógico, eu discordo de algumas opções. Por exemplo, eu teria começado o jogo com o Davó, no lugar do Adailson, que não vem bem. Concordo plenamente. O Caio Vinícius, no lugar do Luan, pensar que o Luan fez o gol. Poderia ser titular? Poderia. Ok, concordo com isso. Mas esses outros jogadores, não. Por quê? Ah, o Pedro Castro jogou titular. Tá mal? Tá mal. Merece ser titular? Não merece ser titular. Mas quem vai ser titular hoje? O Pavani tá bem muito mal também. Então, você escolheu o Pedro Castro no lugar de escolher o Pavani? Não surpreende, tá? Porque os dois estão bem abaixo, na minha opinião. Tá? O Cantígio faz essa função, mas não consegue jogar um tempo, então não pode colocar ele. Caio Vinícius é outra função de campo. O Freitas, que veio do Fluminense, a gente não viu ainda, mas também é outra função de campo. Aí tem o Natan, que veio do Guarani, pode fazer essa função, mas a gente não viu ainda. Então, assim, pelo caso ser titular hoje, pra mim não surpreende, pelas opções saudáveis que tem o técnico Antônio Oliveira. Vamos agora falar de um outro jogador, agora uma contratação, tá? Uma contratação bem importante para a zaga do Clube do Remo. Para mim, um jogador extremamente interessante. Eu vou trazer aqui a imagem dele primeiro, para vocês verem, que é o Léo Coelho, o jogador carioca Léo Coelho, que estava no Peñarol do Uruguai, e para mim é uma baita de uma contratação. É um zagueiro muito, muito bom. Um zagueiro que viveu bons momentos no Uruguai, de alto nível, disputando Sul-Americano, disputando Libertadores. Ele era do Nacional do Uruguai, ele jogou junto com o Luis Soares. Ele sai e vai para o Peñarol. E ele era um dos ídolos, um dos grandes nomes daquele time do Nacional. A torcida gostava dele. E ele vai para o rival, é lógico que a torcida vai odiar. Os torcedores pararam de seguir ele na rede social. Os jogadores do Nacional na época pararam de seguir ele na rede social, como o próprio Luizito Soares. Então, assim, é lógico. É a mesma coisa se sair, sei lá, um jogador importante hoje do Remo, o Jaderson, o Rangel, e pro rival. Então, vão chiar. E ele vai pro Peñarol, por mais que nessa temporada ele não foi tão bem, tá? Não foi tão bem. Mas, nas outras, ele foi muito bem. Mas muito bem. Então, ele mantém, ultimamente, uns 3, 4 anos de um bom rendimento. Então, eu acho que foi uma excelente contratação para o Clube do Remo. Ainda mais que a zaga do Clube do Remo pode começar a preocupar. E eu vou trazer agora a provável escalação. E a gente vai falar por que pode preocupar. Tá aí o campinho da provável escalação do Clube do Remo, já com o Novo Horizontino. No gol, Rangel, não tem novidade. Nas laterais, Marcelinho e Sávio também sem novidades alguma. Olha a zaga. A zaga não tem Klaus e não tem Reinaldo, os dois lesionados. Então entra Kaique e Camutanga. Kaique foi muito mal no último jogo. Lá contra o... nesse último jogo do Clube do Remo, que acabou saindo empate, fez o gol de empate já no final do confronto. Então, o Clube do Remo, o Kaique foi muito mal, né? O Kaique foi muito mal nessa partida. É necessário que o Clube do Remo reforçasse a sua zaga e reforçou agora, deve ter tudo certo para ser anunciado em breve, com o Léo Coelho. E o Léo Coelho, para mim, ele vem para ser titular do Clube do Remo. Para você ver, para mim, o nível da contratação. Então, ele pode vir para ser titular do Clube do Remo no lugar do Klaus ou no lugar do Reinaldo. Aí vai ser uma opção do treinador Antônio Oliveira. A princípio seria no lugar do Klaus, mas fica como opção do treinador Antônio Oliveira. Mas para mim foi sim uma boa contratação. E última rodada contra a Chapecoense, né? Fugiu aqui o nome do time, mas o Remo jogou, o Kaique jogou e falhou contra a Chapecoense. Então, o Kaique e Camutanga devem fazer essa zaga. No meio campo, aí pode ter algumas mudanças. Caio Vinícius, certeza que vai jogar, porque o Luan vai desfalcar por suspensão. Mas quem será esse segundo volante? Eu coloquei até o Cantígio, porque pode ser uma opção. Mas fisicamente, talvez ainda não esteja ok. Eu acredito que não esteja ok. Então fica nessa dúvida entre Pedro Castro e Cantígio. Mas vou até tirar o Cantígio aqui, porque fisicamente ele corre por fora, ele não deve estar ok. E Jaderson, aí esse problema do meio campo do Remo, que não vai ter o meio de criação no início.
Por isso que o Remo tem que ir no mercado. Porque essa questão física do Regis, para mim, não é pouca coisa. É algo deve ser mais sério. Porque desde que ele chegou ao Remo, ele não consegue jogar um tempo sequer. E é um jogador que faz a diferença. Mas você tem que contar com ele o tempo que ele tiver disponível para jogar em alto nível. Porque tem que ajudar na marcação, vai ter que voltar, vai ter que atacar, vai ter que ter perna para fazer assistência, passe, pensar no jogo. E você morto fisicamente, isso tudo reduz. Então é o meio campo mais sem criatividade, né? Com menos criatividade, complicado. E no ataque, Janderson, que não está rendendo, é uma outra função de campo, outra posição que o clube do Remo tem que estar atento a esse mercado, né? Tentar achar um ponta mais confiável. O Janderson caiu bastante, mas deve se titular. Com o Pedro Rocha do outro lado, Pedro Rocha volta de suspensão, um retorno importante, o artilheiro da Série B de volta ao clube do Remo. E no ataque, Adailton e Davó. Aí é uma grande incógnita quem pode jogar nesse ataque, ou Adailton ou Davó. Eu vou tirar o Adailton porque eu acho, é minha opinião, tá? Não é provável a escalação, mas aí eu vou dar, essa é a provável escalação, mas nessa questão é a minha opinião, o Davó, para mim, deve ser o titular. Então, o possível clube do Remo para essa partida contra o Novo Horizontino é o Rangel, Marcelinho, Kaique, Camutanga, Sávio, Caio Vinícius, Pedro Castro, Jaderson, Janderson, Davó e Pedro Rocha. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixa aí a sua inscrição no canal. Um abraço e após o jogo, saiba que aqui no canal vai ter análise completa de Clube do Remo e Novo Horizontino. Um abraço e até o próximo.